Circuito misto. Então, para calcular a resistência total em um circuito misto, a gente precisa ter os conhecimentos de um circuito série e de um circuito paralelo, ok? Então, a gente precisa analisar aonde é que eu consigo resolver primeiro e aí ir eliminando, né? Ou se, o série ou o paralelo. Nesse caso aqui, eu consigo resolver R2 e R3. Eu vejo que eles dois aqui, ó, estão em série, ó. Entre eles aqui não tem mais ninguém. Se eu tivesse uma derivação aqui, R2 e R3 não estariam mais em série, ok? R2 e R3 estão em paralelo com R10, mas primeiro eu preciso, R10 não, R4. Mas eu preciso primeiro resolver eles dois, para depois eles dois, eu vou ter um resistor equivalente que vai ficar em paralelo com esse, e no final um resistor equivalente a esses dois em paralelo que vai estar em série com esse de cá. Mas isso você só consegue perceber se você tiver essa visão, você conseguir visualizar isso. Mas como nesse caso aqui é um circuito simples, a gente consegue ter essa visualização. Mas se for um circuito muito grande, você não vai conseguir. Então o ideal é cada parte do circuito que você resolver, você redesenhar. Por exemplo, R2 e R3. R2, 3 estão em série, então vou chamar eles de R2, 3. Se eles estão em série, a resistência total é a soma deles dois. Então é 2 mais 3, que é igual a 5 ohm. Então eu consegui resolver esse trecho aqui do circuito R2, 3 e encontrei 5 ohm. Então agora eu vou redesenhar. Então vamos lá, ó. Redesenhei o circuito R2, 3 aqui, ó, 5 ohm, equivalente a 2 e 3. Então foi feito o redesenho. Eu consigo agora perceber que R2, 3 está em paralelo com R4. Então vou agora resolver esse trecho agora do circuito, ó. Então vai ficar R2, 3 vai ser igual, como aqui são dois resistores iguais em paralelo, eu vou utilizar a fórmula do produto pela soma. Então vai ficar 5 vezes 10 dividido por 5 mais 10, que vai ser igual, R2, 3 vai ser igual a 5 vezes 10, 50, dividido por 15, que é igual a 3,33 ohm. Então, mais uma vez, né, com o resultado aqui, eu vou redesenhar novamente. Então, redesenhando aqui, ó, só para acrescentar aqui, na verdade aqui é o R234, né? R234, né? Que é o produto pela soma de R23 e R4. Então eu encontrei aqui 3,33 ohm. Então aqui vai ficar R1 6,67 e R234, que é igual a 3,33 ohm. Então aqui agora eles estão em série, então a resistência total do circuito vai ser igual a soma, né? 6,67 mais 3,33. Resistência total vai ser igual a 10 ohm. Então achei a resistência total do circuito. Vou finalizar aqui o desenho, ó, o desenho final, que é a minha resistência total de 10 ohm. Então finalizamos aí. Agora, o que tem que ser feito? Sendo a tensão da fonte 150 volts, 150 volts é a tensão total do circuito. Então a tensão total é 150, a resistência total é 10. Então eu consigo encontrar aqui, ó, a corrente total. Então a corrente total ela vai ser igual a tensão total dividido pela resistência total. Então a corrente total vai ser igual a 150 dividido por 10. Então a corrente total vai ser igual a 15 amperes. Então, encontramos a corrente total. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar os circuitos. Então, primeiro você resolve do início para o fim e aí depois você volta do fim para o início. Então, é muito importante fazer esses desenhos aqui para que você não se perca, entendeu? A não ser que você tenha uma memória boa e consiga ir mantendo isso tudo aqui na sua mente, mas é um pouco complicado, né? Esse circuito aqui é pequeno, mas tem outros circuitos que são maiores, aí fica mais difícil ainda. Então o correto mesmo na resolução é você, ó, ir redesenhando aqui para poder ter um entendimento até melhor do circuito. Então vamos lá.
Vamos voltar desse circuito para esse. Esse circuito é equivalente a esse. Então, tudo que eu tenho aqui vai estar aqui. Ou seja, se a corrente total aqui é 15 amperes, a corrente total aqui também vai ser 15. Então aqui, ó, I total igual a 15 amperes. Esses 15 amperes vai passar por R234. Então, a corrente aqui também vai ser 15. E a corrente aqui no 1, e 1 é igual a 15 amperes. Como esse 15 amperes ele já está sozinho aqui, ó, e 1 igual a 15, eu posso definir que a corrente 1 é 15. Mas nesse caso aqui, ó, que a corrente no resistor 234 é 15, eu não posso dizer que a corrente do 2 é 15, do 3 é 15 e do 4 é 15, porque esse resistor 234 não é R2, não é R3 e não é R4, ele é o resistor 234. Então eu preciso desmembrar isso aqui para poder definir. Então eu só posso definir que, por exemplo, a corrente aqui é de 1 quando ele estiver sozinho, ok? Então nesse caso aqui a corrente 1 é igual a 15. Então eu tenho agora aqui a corrente e a resistência. Então eu posso achar a tensão nessas duas malhas aqui. Então vamos fazer aqui, ó. Corrente 1, tensão 1 vai ser igual a R1 vezes I1. Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Tensão 1 é igual a R1 vezes I1 vai ser igual a 6,67 vezes 15. Então, tensão 1 vai ser igual a... Então, a tensão 1 é igual a 100,05 volts. A tensão 234, vamos colocar ela aqui, ó. Tensão 234, então é R vezes I também, né? R234 vezes I, que é 15. Então R234 é 3,33 vezes 15, vai ser igual, então, ó, 49,95. Então o que a gente consegue ver aqui, ó, tensão 1 é 100, 100 volts, de 150 sobra quanto para aqui? Sobra 50 volts, então, ó, 100,05 mais 49,95 vai ser igual aos 150 volts da fonte. Então, ok. Resolvemos essa parte. Agora vamos voltar para aqui. Eu já sei aqui que a corrente de I1 é 15 amperes. Então, esses 15 amperes, chegar nesse ponto aqui, vai se dividir para cá e para cá nesse nó. E aqui, depois, elas vão se somar. Então, a lei dos nós, ok? Então, eu preciso saber agora quantos volts eu tenho aqui e quantos volts eu tenho aqui para poder definir a corrente aqui nesse ponto e a corrente nesse ponto, ok? Então, como é que eu vou fazer isso? R234, esse resistor 234 é equivalente a R2, 3 e 4. Então, tudo que tiver nesse resistor aqui, tudo não. A tensão que eu tenho nesse resistor aqui vai ser a mesma nesses dois aqui, porque quando eu voltar esse circuito, ó, é um circuito paralelo, então a tensão no circuito paralelo é a mesma. Então a tensão que eu tiver nesse resistor é a tensão desses dois resistores aqui. Então se aqui eu tenho 49,95 volts, então aqui, ó, a tensão vai ser igual a 49,95 volts, e a tensão aqui, que é a tensão 4, é igual a 49,95 volts. Então observe como o E4 já está sozinho. Então eu posso definir que E4 é igual a 49,95 volts. Ok? Então aqui eu já posso definir a tensão do resistor 4. Mas não posso definir a tensão do resistor 2 e 3, até porque eles vão se separar aqui, ó. Vai ficar um circuito sério. Então, esse valor de tensão aqui vai ter uma queda de R2 e uma queda de R3. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a corrente que passa aqui, ó. A corrente que passa aqui. Porque eu sabendo a corrente que passa aqui, eles estão em série, eu vou saber, vai ser igual, já que são em série, né? A mesma corrente que passa aqui vai passar aqui. Então, eu tendo a corrente aqui com o valor da resistência, eu consigo definir as tensões de cada resistor individualmente. Então, vamos voltar aqui, ó. Observe, R4 é 10, tensão 4, 49,5. Então eu consigo achar I4. Consigo achar a corrente aqui através dessa forma. Dessa mesma forma eu vou achar
essa corrente aqui. Então vamos lá. Bota aqui, ó. I4 é igual. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então a tensão é 49,5, resistência é 10. Então 49,95 dividido por 10. Então vai ser igual a 4,995 amperes. Então, dos 15 amperes, aqui vai descer 4,95. Então, se de 15 desce 4,95, o restante vai passar por aqui, que vai ser dessa forma que eu vou calcular, ó. R23 é 5 ohm. E a tensão aqui é 49,95. Então, ó, bota assim, ó. I23 é igual tensão dividido pela resistência também. Então, ó, 49,95 dividido por 5. Então aqui, ó, vai dar 9,99 amperes, né? Vamos a gente aproximar aqui, ó, 10 amperes e aqui 5 amperes, 10 mais 5, 15. Então, ó, dos 15 amperes aqui vai descer 5 e vai passar para cá 10. Então eu já sei que nessa malha aqui de cima, ó, passa 10 amperes, ó. A corrente que está aqui, esse circuito 23, R23, quando eu venho para cá, se transforma no circuito sério, então a corrente é a mesma. Então a corrente que está aqui vai ser a mesma aqui. Então aqui eu já consegui definir a tensão 23, né? Aqui eu já defini a tensão 4 e a corrente 4, que está separado, mas ainda não defini a corrente 2 e a corrente 3, né? Preciso separar. Então, como é que eu vou fazer isso? A tensão 2 e 3 também, para definir, eu preciso separar. Então vou voltar para aqui. Quando eu volto para cá, a corrente é 10. Então eu sei que se a corrente é 10, é a mesma aqui e aqui. Então I2 e 3 vai ser 10 amperes. 10 amperes. Tensão 2 e tensão 3, como é que eu vou achar? Tensão 2, tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, resistência 2 vezes corrente 2. A resistência 2 é 2 ohm. A corrente 2 é 10. Então, 2 vezes 10, 20 volts. Então, observe aqui, ó. Se aqui é 49,95 e no resistor 2 cai 20, sobra quanto para o R3? A diferença, né, de 49,95 menos 20. Mas vamos calcular, ó. Tensão 3 vai ser igual a resistência 3 vezes a corrente 3, que é 10, igual a 30 volts. Ó, 49,95, né, aproximadamente 50. Vai cair 30 no resistor 3 e 20 no resistor 2. Então 30 mais 20 igual a 50. Então tá aí, gente. É dessa forma que a gente resolve o circuito misto, ó, como ele fica. Se você não redesenhar, você não vai conseguir compreender isso aqui nunca, entendeu? É bom sempre ir redesenhando. Parte do início aqui, ó, resolve a resistência total toda. O que você consegue observar que está em série, resolve. O que você observar que está em paralelo, resolve. E vai redesenhando, ó, até chegar no finalzinho. Chegou no finalzinho, vai voltando, voltando e voltando. Então, fica aí. Essa aí é a minha explicação do circuito misto. Até a próxima.